Olá, pessoal do canal do Professor Fabinazzi, tudo bem? Estou aqui para corrigir mais uma prova, para comentar, na verdade, uma prova de PEB 1 de São Bernardo do Campo, VUNESP, e já respondendo, gente, que muita gente tem me pedido para falar das questões de português e matemática, mas eu não comento isso, muito raro você ver no canal aí eu comentando essas provas, né? Eu falo mais da parte específica. Posso fazer a parte de informática, porque é uma área que eu atuo também, tá? Então, professor 1, educação básica, eu vou comentar, obviamente, as questões a partir da 26, né? Que é a questão aqui de conhecimentos específicos, tá? Não vou entrar aqui na seara de matemática nem de português, tá bom? Então vamos lá. Entre os instrumentos básicos utilizados pelo professor para rever suas ações, apoiar suas decisões, buscar alternativas e fortalecer sua atuação profissional estão os registros. O trabalho a partir dos registros permite conhecer melhor as práticas educativas, abrindo assim um caminho de diálogo e de provocações construtivistas de um novo saber. Um exemplo de registro é o diário de campo. E aí traz aqui, ó, conforme Oliveira, normalmente o diário de campo é. Então, uma questão específica de uma autora trazendo aí, perguntando sobre o diário de campo, né? Então, escrito ao final de cada mês, possibilitando ao docente a avaliação do desempenho das crianças nas atividades propostas em um período suficiente para a formação de uma visão mais ampla da realidade, né? E aqui, é claro, a gente vai tentando explicar as estratégias, né? Então, diário, normalmente a palavra já dá uma dica, né? E se você espera até o final do mês, o diário fica um pouco prejudicado nesse sentido. Composto predominantemente por imagens em vídeos ou fotografias, possibilitando ao professor registrar informações e acontecimentos que nem sempre a escrita capta. Não é isso que a autora traz aí como questão do diário, né? Produzido depois do trabalho direto com as crianças, tomando partido do distanciamento necessário para a descrição dos fatos mais inquietantes, das intervenções, dos resultados alcançados e das novas dúvidas, né? Então, eis aqui a definição de diário de campo conforme Oliveira, tá? Letra C, certo? Então, já não é direto, né? Tem ali e tal, aí você vai pegar os fatos mais relevantes, anotar, né? Elaborado no momento exato em que as crianças realizam suas atividades educativas e pedindo assim que os detalhes se percam. Não, né? Porque senão você acaba não intervindo ali, vai ter problema. Pensando como forma de avaliação da aprendizagem das crianças, a fim que se torne possível a classificação delas conforme indicadores de qualidade no âmbito nacional. Não, né? Então, não é esse o objetivo do diário de campo, portanto, gabarito letra C, certo? 26, letra C de casa. Vamos para 27. Vivendo parte do cotidiano da UMEI, Rosalda Paim, durante o tempo de sua pesquisa-formação, a pesquisadora Luciana Esmeralda Osteto identificou nos principais delineados e nas práticas observadas uma forma de documentação pedagógica que pode ser compreendida como ponto de partida para o planejamento de sua estruturação. Pauta-se na ideia de que os conhecimentos desenvolvem-se em rede e devem contemplar o interesse e a participação ativa das crianças. Segundo Osteto, essa formação da documentação é o mural, o portfólio, o relatório, o diário de campo e o mapa conceitual, né? Então, aqui a banca pegando aí ideias de autores, bem clássico também da VUNESP, contando uma história, um texto grande e cobrando aí as ideias principais de alguns autores, né? Então, aqui nesse caso é mapa conceitual, alternativa E. Então, questões assim que eu considerei essas duas primeiras questões, a primeira de médio, né, a 26 de médio, essa 27 mais difícil, exigiu aí realmente o conhecimento
da ideia da autora, tá? A 28, né? Ao pensar no uso de computadores em ambientes educacionais, muitos fatores devem ser analisados, entre eles a influência do layout no processo de aprendizagem. Observe o seguinte layout de uma sala de aula. Então tem aqui, né, em forma de U, né, o professor aqui e todo mundo aqui alinhado aqui com seus computadores em formas de U, né? Então todo mundo se vê, né? É um ambiente aqui que você tem uma visão ampla. O professor pode se deslocar aqui, certo? Enfim. Aí, de acordo com Thajar, né? Sempre esses nomes difíceis, é correto afirmar que esse tipo de organização do espaço físico, né, possibilita que o professor desenvolva atividades com e sem computadores, podendo realizar aulas práticas mesmo no ambiente de informática, facilita o fluxo do professor e dos alunos no ambiente e a interação dos alunos, permitindo maior colaboração e cooperação entre eles, e que o professor visualize melhor os alunos, possibilita a construção de um ambiente de aprendizagem sem definição de hierarquias, é um ambiente versátil, exigindo do professor mais criatividade e flexibilidade para planejar e desenvolver as atividades. É conhecido como espaço multimeios ou multimídia, promove e facilita interações diagonais das equipes, sendo necessário um espaço físico maior, permite que o professor promova diferentes tipos de aula com usos tecnológicos, computadores, vídeo, jogos, som, data show, etc., né? Então, esse tipo de organização, segundo a autor, né, a Thajar, né, é a letra B, né, facilita o fluxo e permite maior interação dos alunos e compreende que o professor visualize melhor os alunos, né? Então, o campo de o professor consegue aí ver todos se veem também, né? Então, é letra B de bola. Também uma questão aí, né, que precisava realmente saber da autora, né, essa característica, tá? Você tem algumas coisas que você poderia eliminar nas outras aqui, mas realmente exigia esse conhecimento, né? Não tem muito segredo aí. Segundo Moura, o trabalho por projetos pode ser dividido em etapas, sendo que a etapa que marca o início do projeto, durante o qual os alunos irão expressar suas ideias e seus conhecimentos sobre o problema em questão, né? Então aqui uma questão falando sobre projetos, que é outro tema também bastante divulgado, né? Então, trabalho em etapas, sendo que a etapa que marca o início do projeto, durante a qual os alunos irão expressar suas ideias, qual que é ela? É a aplicação? Não, né? Se é a etapa que marca o início, é a avaliação? Não, né? É a problematização? Sim. Né? A etapa que marca o início é a problematização, não é o desenvolvimento, não é o compartilhamento. Então essa foi uma questão mais fácil, né? Mesmo você não conhecendo o autor ou autora, né? Eu não lembro agora se Moura é autor ou autora. Você teria aí essa questão que a própria questão já te dá uma grande pista aí, dizendo o início, né? Então o início não pode ser o desenvolvimento. O início não pode ser a avaliação, porque a avaliação é lá no fim. A aplicação também não, né? Porque você não começa um projeto já aplicando ele, nem compartilhamento. Então, problematização, essa foi uma questão mais fácil, né? 30. Atualmente, requer-se dos profissionais da educação uma atitude crítica, no sentido de questionar o seu papel e não só buscar atender às demandas, muitas vezes discutíveis do mercado, mas de questioná-las e intervir na direção das mudanças necessárias. Isso implica realizar um trabalho de boa qualidade, um trabalho competente. Com relação às dimensões da competência do trabalho docente, conforme Rios, está a dimensão política, a qual diz respeito, né? Então, Terezinha Rios, clássico aí da educação, né? Pergunta sobre a dimensão política. A consciência e a definição da participação na construção coletiva da cidade e ao exercício de direitos e deveres, ao domínio dos saberes, conteúdos e técnicas necessários para a intervenção em cada área específica de trabalho e a habilidade de construí-los e reconstruí-los,
A orientação da ação fundada nos princípios do respeito, da solidariedade e da justiça na direção da realização de um bem coletivo, ao envolvimento em causas sociais e afiliação em partidos políticos comprometidos com o fim da desigualdade social e apoio financeiro às famílias mais carentes, e a presença da sensibilidade nos indivíduos na percepção das relações intersubjetivas que dão o seu trabalho na perspectiva da afetividade. Então essa prova da VUNESP, ela não colocou assim alternativas até o momento muito absurdas, né? Aquelas que você bate o olho e fala, não, essa aqui não é. Ela focou bastante nas ideias dos autores, né? E perguntando o que os autores pensam disso, o que pensa daquilo, o que é isso. Então, uma prova que foi exigente desse ponto de vista, né, de conhecimento ali dos autores do edital. E no caso da Terezinha Rios, é claro, essa aqui, por exemplo, a gente pode eliminar assim, tranquilo, filiação de partidos políticos. Não, né? Isso não. A gente, quando fala aqui conteúdos e técnicas também, né? Então a gente poderia eliminar uma ou outra. Mas a alternativa correta aqui é a A, né? A consciência e a definição da participação na construção coletiva. Veja, coletiva, uma palavra, né, ampla ali, que eu sempre falo, as palavras amplas, prestem atenção nela. Exercício de direitos e deveres, sim. Embora outras alternativas também trouxeram palavras amplas, né? Mas, como essa aqui, realização de um bem coletivo, mas está falando de um bem coletivo, parece um pouco, assim, não tão ampla, né? Parece que tem um objetivo específico. Então, a letra A, que é a ideia da autora, né? 31. Ao abordarem a teoria da aprendizagem significativa, o tema que tem caído bastante, de Ausbel, né, Sacristã e Gomes, afirmam que são as duas dimensões na significação. Eita, eu estou tropeçando nas palavras. Potencial do material de aprendizagem. Então, significação, coerência na estrutura interna do material, sequência lógica nos processos e consequência, na relação entre seus elementos e componentes. Significação, que seus conteúdos sejam compreensíveis, desde a estrutura cognitiva que o sujeito que aprende possui, né? Então, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, significação tal, o que é? A coerência na estrutura interna, sequência lógica, né? Sequência lógica, e aí a gente pode aqui já pegar uma palavrinha aqui, ó, que tem lógica, né? Poderia ser sequencial, será? Né? Mas a lógica aqui já. Aí vamos lá, significação, que seus conteúdos sejam compreensíveis desde a estrutura cognitiva que o sujeito que aprende possui, né? Então, aí nós estamos falando realmente da lógica e psicológica, letra B de bola, tá? Questão difícil, né? Tinha que realmente também conhecer a autora, os autores, né, no caso. Também uma questão que tem um certo grau de dificuldade. Não é das mais difíceis, mas é uma questão que eu classificaria como difícil, porque, né, não tem muita pista que você tem que, né, pensar aí. Bom, vamos lá para 32, que é Libane, Oliveira e Toshi, né? Toschi, eu sempre me engano com essa palavra. Há tipos específicos de manifestações curriculares. Segundo esses autores, o currículo que refere às influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores e são provenientes da experiência cultural, dos valores e significados trazidos do seu meio, de origem vivenciados no ambiente escolar, ou seja, das práticas e experiências compartilhadas na escola e na sala de aula, é o currículo. Questão também que já comentei nos meus vídeos, aparece bastante, né? É o currículo real, é o currículo oculto, é o currículo formal, é o currículo imaterial e é o currículo procedimental, né? Esses autores são clássicos aí, o Unesp gosta muito de perguntar sobre eles. E quando a gente fala assim,
Currículo que se refere às influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores e são provenientes da experiência cultural, dos valores e significados trazidos do seu meio social de origem, né, e vivenciados no ambiente escolar, ou seja, as práticas e experiências compartilhadas na escola, é o currículo oculto, letra B de bola, né? Não é o real, não é o formal, certo? Estamos falando do currículo oculto, letra B, tá? Número 32. Tem alguma aula que eu falo sobre isso, eu não lembro agora o vídeo, mas foi algumas das revisões que eu fiz, eu falei sobre isso. Avaliação, né? Outro tema também bastante clássico aí. Avaliação, julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão. E para que ela cumpra suas funções, deverá ser executada com certo rigor técnico, o que implica algumas exigências. Por exemplo, que os instrumentos de avaliação sejam elaborados, executados e aplicados, levando em conta alguns princípios. Sempre falo que banca gosta muito de princípios, né? Principalmente a VUNESP. E aí, conforme Lucchesi, para serem adequados, os instrumentos deveriam, entre outros, né, conter predominantemente itens de resposta construída, ou seja, itens que possibilitem ao educando escrever sua própria resposta, garantir o maior controle dos educadores sobre os educandos, possibilitando aqueles a manter a disciplina adequada deles, medir uma amostra adequada dos resultados da aprendizagem e o conteúdo da matéria incluída na instrução, possibilitar que o ato de avaliar terminasse no momento da atribuição do valor ou da qualidade do educando avaliado e ser planejado para se ajustar aos usos mais genéricos que possam ser feitos dos resultados, evitando-se o foco em usos particulares, né? Então, aí qual é a visão do Lucchesi nesse caso aí? Então, vamos analisar aqui, né? Conter predominantemente itens de resposta construída, né? Ou seja, itens que possibilita. Já é uma coisa que meio limitante aí, né? Não é isso. Garantir um maior controle dos educadores para a disciplina. Aí a prova não é um instrumento de disciplina, inclusive eu falo isso nas minhas aulas. Possibilitar que o ato de avaliar terminasse no momento da atribuição do valor, né? Não, o ato de avaliar é contínuo. Ser planejado para se ajustar aos usos mais genéricos, também não. Portanto, medir uma amostra adequada dos resultados de aprendizagem e o conteúdo da matéria incluído na instrução. É isso, né, que defende o Lucchesi, letra C, no número 33, né? Aliás, um baita lapa de livro esse do Lucchesi, tem até aqui na minha estante, né? Tá por ali. É um baita livro, né? Leitura de fôlego, como eu digo, né? De acordo com a Lei Federal 939496, artigo 24, inciso 5, bem preciso, né? Na educação básica, a verificação do rendimento escolar observará, entre outros, o seguinte critério. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, mas não paralelos, né, para os casos de baixo rendimento escolar. E aí vale lembrar que a recuperação ela é paralela, certo? Está na lei, então a gente já elimina. Se você quer responder antes de mim, gente, para o vídeo, né? Para o vídeo e responda. Possibilidade de aceleração dos estudos para alunos com urgência em concluir os estudos, né? Não tem essa previsão, certo? Aproveitamento de estudos concluídos com êxito, desde que realizado em instituições públicas autorizadas, não é isso, né? Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado, sim, né? É a possibilidade, inclusive, de reclassificação dos alunos e avaliação diagnóstico classificatório do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre quantitativos, não, é o contrário, né? Prevalência de aspectos quantitativos sobre qualitativos, portanto, gabarito, letra D de dado, né? Uma questão aí clássica da LDB, certo? Bom, número 35. Na luta contra atitudes sexistas, é importante para trazer
para o interior da escola as reflexões e discussões sobre os papéis que a sociedade atribui a cada sexo, a fim de que professores e alunas descubram as limitações a que estão sujeitas, caso se submetam aos estereótipos de gênero. Conforme Pupo, a linguagem oral, por exemplo, reflete essa discriminação sexista e reforça o modelo linguístico, blá blá blá. Existem palavras para denominar o indivíduo do sexo masculino e outras para o sexo feminino. Mas quando, por razões de economia, é preciso utilizar uma forma comum para se referir a indivíduos de ambos os sexos, a opção é sempre pelo termo masculino. O homem, senhores, pais, prezados alunos. Dessa forma, a identidade sexolinguística feminina fica distorcida. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. É policêntrico, né? Concêntrico, agocêntrico, androcêntrico ou antropocêntrico. É uma questão aí que realmente precisava aí um bom conhecimento de palavras ajudaria também, né? Não tem nada a ver poli, são vários, com também não, ago também não, e aqui é androcêntrico, né? Letra número D. Letra número D é ótimo, né? Letra D da questão de número 35. Isso que eu ia falar, embalei aqui, certo? Então é androcêntrico, tá? Para o indivíduo do sexo masculino, né? Aí é uma questão, né, que se você tem assim conhecimento das palavras, né, daria para conseguir responder, né? Mas não era tão fácil, às vezes você não lembrava do texto, enfim, mas também de média dificuldade essa questão. 36, né? É uma questão clássica para quem é PEB 1, né? Então, quem é PEB 1 tem que dominar isso aqui, que é uma determinada escola de ensino fundamental, um garoto de 6 anos de idade está aprendendo a escrever. A professora pediu para que ele escrevesse a palavra menino e ele escreveu UOA. Ela pediu que escrevesse a palavra caderno e ele escreveu VCU. Ela pediu que escrevesse a palavra borboleta e ele escreveu UUIQ. Analisando a escrita dessa criança e suas hipóteses, com base no documento da criança de 6 anos, a linguagem escrita e ensino fundamental de 9 anos, é correto afirmar que se trata de uma escrita alfabética, pré-silábica, silábico-alfabética, né? Então, assim, é uma questão que a gente já ia eliminando aqui, né? Já eliminaria A, já eliminaria B, já eliminaria C. E aí, né, não é silábica com valor sonoro convencional, é silábica sem valor sonoro convencional, tá? Então, também é uma questão, para quem faz muita avaliação diagnóstica e tal, isso aí, né, é mais tranquilo. Mas quem não, né, quem está começando, às vezes, que ainda não está muito familiarizado, pode ter tido alguma dificuldade, mas é silábica sem valor sonoro convencional. Se você tem dificuldade nisso aqui, é bom você pesquisar, ler, porque realmente é uma questão que toda a prova cai. Vai cair isso em São Paulo, vai cair, né? Sempre está caindo aí nos concursos, enfim. 37. Epa, vamos lá. Entre as metas do Plano Municipal de São Bernardo do Campo, apresentados pela Lei 6.447 de 2015, está a meta 5. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 3º ano do ensino fundamental. Para alcançar essa meta, uma das estratégias então, uma questão aí do Plano Municipal de Educação. Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas. Colaborar para o desenvolvimento de indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos. Associar a prestação de assistência técnica à fixação de metas intermediárias, priorizando escolas da rede pública de ensino com IDEB abaixo da média municipal e estadual. Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde, proteção à infância e adolescência e juventude. E alinhar o currículo da educação infantil com propostas formativas para o professor,
focando respeito às peculiaridades do desenvolvimento de 0 a 5 anos, né? Então, essa questão aqui, aí, uma das metas, de estratégias que está lá, é realmente a letra A, alfabetizar, né, as pessoas com deficiência, inclusive aí considerando a questão das pessoas, a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, né? Então, uma questão direta, objetiva. Essa aqui é talvez uma questão difícil, porque assim, são muitas metas lá, né? Muitas vezes você não olha todas, porque não dá tempo, enfim. Então, eu achei essa uma questão difícil, né? Assim, se você não lembrasse, realmente você poderia marcar outra alternativa, enfim, né? 38. Essa é uma questão clássica, né? Questão clássica, conforme o documento, a criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos, a insuficiência de conceitos e expressões capazes de retratar a situação da população em relação à apropriação da linguagem escrita, bem como designar os diferentes aspectos que englobam esse fenômeno, levou alguns estudiosos a empregar o termo como forma de designar o estado ou a condição que cada indivíduo ou grupos de indivíduos passam a ter a partir da linguagem, aquisição da língua escrita. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Letramento, alfabetização, transliteração, decodificação ou instrumentalização, né? Então aqui, quando você tem a apropriação da linguagem escrita, bem como designar os diferentes aspectos que englobam esse fenômeno, nós estamos falando, obviamente, de letramento, né? Gabarito, letra A, de amor, não de alfabetização, né? Letramento, certo? Então, uma questão bem clássica essa aí, falando sobre letramento, então, uma questão que eu considerei assim, mais tranquila. 39. Em sua prática, o professor deve ter algum critério para selecionar os textos que são produzidos para estudantes. Conforme o documento Ensino Fundamental de 9 anos, orientações para a inclusão de crianças de 6 anos de idade, os autores Dawes e Chandler, né? Nem sei falar o nome desse autor, defende o ponto de vista de que os professores deveriam propiciar em todos os anos, né, entre outros, o contato com textos da ordem do descrever. Opções tais como contos, fábulas e lendas, notícias, diários e relatos históricos, receitas, regras de jogo e regulamentos, enciclopédias, seminários e conferências, texto de opinião, cartas ao leitor e cartas de reclamação, né? Então, aí, conforme o documento, né, os professores deveriam propiciar em todos os anos, o contato de textos da ordem do descrever, né? Então tinha que ter prestado bastante atenção nisso aqui. Ordem do descrever. O que é a ordem do descrever? Receitas, né? Receita descritiva, regra de jogo e regulamento. Todos descritivos, tá? Então, gabarito, letra C. Claro, se a pessoa não se atentou nisso aqui, ela pode ter errado, né? Mas essa também é uma questão um pouco mais tranquila. E receitas, né? São todos textos descritivos, né? Receitas, regras de jogo e regulamentos. Vamos aqui para a questão 40, que também é clássica essa questão, né? Do Piaget. Uma professora de ensino fundamental trabalha com alunos que podem construir novas operações de lógica proposicional e não simplesmente as operações de classes, relações e números. Essas crianças atingiram novas estruturas que são combinatórias, correspondentes aos que os matemáticos chamam de redes, né? E também atingiram grupos mais complicados de estruturas. Considerando os estágios de desenvolvimento dessas estruturas operacionais propostas por Piaget, é correto afirmar que essas crianças estão no estágio pré-verbal, sensório-motor, das operações formais, das operações concretas ou da representação
pré-operacional, né? Então, como você vê aqui, ó, operações de lógicas proposicional e não simplesmente as de classe, relações e números, atingiram novas estruturas que são combinatórias, né? Aos que matemáticos chamam de redes, grupos mais complicados, né? Então não pode ser pré-verbal, que nem nessa. Sensório motor, né? Essa aqui já descarta de cara. Sensório motor, não, né? Operação pré-operacional também não. Portanto, né? Você ia eliminando e chegaria nas operações formais, tá? Operações formais. É uma questão. Isso é um clássico, né, gente? Eu sempre falo, ó, isso aqui é um clássico, tem que lembrar, tem que conhecer, né? Eu tenho alguma aula que eu falo sobre isso, do Piaget. Menciona, uma revisão, na verdade. Eu nunca fiz uma aula só de Piaget, né? Mas não sou tão fã assim dos livros do Piaget, mas é uma coisa que cai sempre, né? Então, é importante conhecer Piaget, tá, gente? Não é porque a gente não gosta, às vezes, então não, né? É que às vezes é uma leitura mais, uma leitura mais complicada, né? Eu acho que é bastante, fiz um curso sobre Piaget uma vez, é um pensamento interessante, mas cada um às vezes gosta mais de um autor, de outro, né? Então, nesse caso aqui, operações formais. No ensino da matemática, para realizar seu trabalho, cada professor escolhe uma estratégia de aprendizagem. E explícita ou implicitamente, essa escolha é influenciada por múltiplas variáveis. O ponto de vista do professor a respeito da matemática, seu ponto de vista a respeito dos objetivos gerais e do ensino a respeito dos objetivos que considera específicos da matemática. Na obra didática da matemática, Reflexões Psicopedagógicas, de Charnay, aborda 3 modelos de aprendizagem. No modelo chamado aproximativo, o aluno busca, organiza, então estuda, aprende frequentemente de maneira semelhante ao que é ensinado, programado. O professor mostra as noções de suas disciplinas, introduz, fornece exemplos e criatividades a partir dele. O aluno, em primeiro lugar, aprende, escuta, deve prestar atenção, seguir, imita, treina, exercita e ao final aplica. O professor escuta o aluno, suscita a sua curiosidade, ajuda a utilizar fontes de informação e responde às suas demandas. O aluno ensaia, busca, propõe soluções, confronta com os seus colegas, defende e a discute. Então, aí tem que sempre pensar naquele modelo que é mais amplo, que é mais, no sentido de proporcionar ao aluno umas experiências de discussão, não de repetição, não de treinamento, aí você vai eliminando, frequentemente de maneira semelhante ao que eu ensino programado. Isso é meio programado, limitador. Mostra as noções de sua disciplina, introduz, fornece exemplo e criatividade a partir deles. Bem assim, transmissão de conhecimento. Aluno, em primeiro lugar, aprende, escuta, deve prestar atenção, a seguir imita, treina, já são palavras que não combinam com o DNA da educação. Professor escuta o aluno, suscita a sua curiosidade, utilizar fontes de informação e responde às suas demandas. Aí você poderia pensar, será que é isso? Aí que quando você lê aí, aluno ensaia, busca, propõe, confronta com seus colegas, defende-as e a discute. Essa é muito mais elaborada do ponto de vista do pensar, porque o cara ensaia, busca, confronta, propõe, discute, muito mais ampla, portanto, letra E, modelo aproximativo. Tinha que conhecer o autor também, mas dava para fazer esse tipo de pensamento. O ensino-aprendizagem de ciências deve nortear-se pela capacidade de instrumentar o aluno para melhor compreender a realidade na qual está inserido, possibilitando-lhe uma atuação consciente sobre ela. Com relação às habilidades que levariam a essa instrumentalização, segundo Delisoikov e Angotti, algumas são propostas das próprias das próprias disciplinas de ciências naturais e, portanto, devem ser desenvolvidas com maior empenho nessas aulas.
Dentre elas, destaca-se a classificação, a habilidade, né? Ajuda a organização dos trabalhos e a detecção das regularidades e das anomalias dos fenômenos. Culmina o processo de apreensão do conhecimento, pois pode ser usado como instrumento de leitura para reinterpretar o mundo. Localiza um fenômeno estudado segundo sua semelhança e diferença com outros já mais conhecidos. Se adquire ao se trabalhar os dados na solução de problemas no processo de análise sobre objeto de estudo e transcende muito mais o simples olhar ou registro de um fenômeno ou evento, incluindo uma certa sistemática no estudo de fenômenos, né? Então, o ensino-aprendizagem deve se nortear pela capacidade de instrumentar o aluno para compreender para melhor compreender a realidade na qual ele está inserido, possibilitando uma atuação consciente sobre ela. Então, é sempre importante, né, você riscar essa primeira parte. Aí você vem nas respostas, você fala assim, o que seria, então, né, a habilidade importante? Localizar um fenômeno estudado segundo a sua semelhança e diferença com outros jamais conhecidos, tá? Portanto, né, letra C, de casa. Eu achei essa questão difícil, né? Porque é bastante específico os autores, acaba que você acho que é uma questão que muita gente pode ter errado, né? Posso estar enganado, mas é uma questão ali bem específica. 43, né? Aí um tema clássico que fala sobre transversalidade e interdisciplinaridade, né? Existem temas cujo estudo exige uma abordagem particularmente ampla e diversificada. Esses temas envolvem um aprender sobre a realidade, na realidade da realidade, destinando-se também ao intervir da realidade para transformá-la. Na verdade, os temas transversais prestam-se de modo muito especial para levar à prática a concepção de formação integral da pessoa. Com relação à transversalidade, conforme o texto de Garcia, transversalidade e interdisciplinaridade, é correto afirmar que. Então, a pergunta é com relação à transversalidade. Os temas transversais constituem uma disciplina à parte, que obviamente precisa ser apresentada por um profissional academicamente preparado. Veja, tema transversal é algo amplo, né? Então não pode ser uma disciplina. Já limitou aí, fora essa questão. Os professores precisam se dispor a interromper o assunto de suas aulas e ao menos mensalmente abordar os temas transversais com seus alunos. Na minha aula, uma aula que eu falo sobre temas transversais, eu explico muito bem isso. No tema transversal, não pode fazer exatamente isso que a B está propondo. Eu tenho que trabalhar o meio ambiente. Aí eu paro minha aula e falo, agora, gente, vamos trabalhar o meio ambiente. Não, né? Não. Os temas transversais dispensam um trabalho sistemático, eles devem ser tratados espontaneamente nos diálogos em sala de aula, evitando uma abordagem burocrática. Também não. Os professores precisam evitar que os temas transversais acabem englobando os saberes extraescolares, algo que levaria os envolvidos no ato educativo a perderem o foco. Imagina, nem pensar nisso. E 43, os temas transversais tratam de processos que estão sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano. Perfeito, a número 43 é letra E de escola, certo? Bom, 44. A inclusão escolar está articulada a movimentos sociais mais amplos que exigem maior igualdade e mecanismos mais equitativos no acesso a bens e serviços. Conforme Mantuan, né, uma autora clássica aí, o Unesp gosta bastante, ligada à sociedade democrática, estão pautadas no mérito individual e na igualdade de oportunidades, a inclusão propõe a desigualdade de tratamento como forma de restituir uma igualdade que foi rompida por formas segregadoras de ensino especial regular, o trabalho conjunto para que os alunos nivelem-se em conhecimento a um padrão democraticamente estabelecido para cada ano, a criação de grupos de reforço escolar e de aceleração da aprendizagem para alunos com dificuldades de assimilação dos conteúdos das disciplinas,
o enquadramento dos estudantes na cultura da igualdade, pautada por um projeto igualitarista e universalista e por um esforço racional de ordenamento do mundo, a organização pedagógica escolar focada em alunos ideais, padronizados, segundo a concepção de normalidade definida pela sociedade moderna. Então, ó, falou em padronização, né? Já elimina, né? Aqui o que ela, qual seria a resposta e qual a ideia da Mantuan? Está baseada no princípio da equidade, né? Ou seja, a desigualdade de tratamento como forma de restituir uma igualdade. E o que é que ela fala, essa desigualdade de tratamento? Ou seja, é dar mais àqueles que precisam de mais, né? Então, como houve essa segregação, né, em um momento da história da educação brasileira, dos alunos da educação especial, agora a gente precisa recuperar terreno. E para recuperar terreno, nós temos que dedicar aí mais a esses alunos. Eu sei que isso pode parecer confuso, né, mas no pensamento da Mantuan, se você lembrou da equidade, né, tem uma aula que até mostro lá, o que é equidade? Uns caixotinhos lá, e as pessoas recebendo o mesmo tratamento, e aí, né, uma pessoa que está tentando assistir o jogo, ela era menor, então ela recebeu um caixotinho do mesmo tamanho dos outros, ela não conseguia, porque tinha uma cerca na frente. Então ela precisava de mais caixotinhos, né? Então, mas vai tratar ela de forma desigual, vai dar mais para ela, exatamente isso, né? Então, eu sei que essa questão pode ter confundido muita gente, né? Sei. 45, essa foi a intenção da banca. Utilizar o jogo na educação infantil significa transportar para o campo da ensino-aprendizagem condições para maximizar a construção do conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora. Para Kishimoto, a brincadeira é importante porque possibilita que as crianças alterem o significado de objetos, de situações e criando novos significados que elas desenvolvem a função, o elemento que garante ao ser humano. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna, né? Então, vamos lá, aqui é clássico da Kishimoto. Eu sempre... Esses autores têm uns nomes, às vezes a gente faz uma pronúncia aqui e não é, tá, gente? Eu demorei para aprender Thelma Weiss, né? Então a gente, né? Às vezes a gente só lê eles, não sabe se é Kishimoto, sei que às vezes tem uns nomes que... Bom, vamos lá. Qual que preenche a primeira, né? Brincadeira de pular corda, morto-vivo, faz de conta, esconde-esconde, telefone sem fio. Se você acertar a primeira, você acerta a outra, né? Ela está falando aqui de o quê? Então vamos lá. Porque possibilita que as crianças alterem o significado dos objetos. Numa pula-corda, você altera o significado dos objetos? No morto-vivo, você altera o significado dos objetos? No esconde-esconde, você altera o significado? Não, né? Aonde se altera? No faz de conta. Certo? No faz de conta você altera, né? E aí, isso desenvolve a função simbólica e também garante a racionalidade ao ser humano. Portanto, letra C de casa, né? 45. Para Piaget, de acordo com a discussão sobre o desenvolvimento da moralidade da criança, proposta por Vinha, uma pessoa autônoma faz o certo por quê? Por que a pessoa faz o certo? Aprendeu a imitar os modelos que lhe foram apresentados quando criança, deseja ser recompensada por respeitar as regras sociais, governa a si mesma e leva em conta o outro antes de tomar uma decisão, sabe que seus atos podem estar sendo observados pelos indivíduos que a cercam, tem receio de ser advertido ou até mesmo punida pela sociedade. E aí, né? Essa questão da moralidade, como é que ela é para Piaget? Governa, né, a si mesma, né, e leva em conta o outro antes de tomar uma decisão, certo? Então, ela leva em conta o outro antes de tomar uma decisão. Também aí, gabarito letra C de casa. Teve umas sequências bravas aqui, né? Bom, vamos lá.
47, a Lei Federal 9396 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Conforme o artigo 13 dessa lei, os docentes incumber-se-ão, dentre outros, né? Administrar os dias letivos, as aulas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e avaliação e ao desenvolvimento profissional. Bom, tá aí a resposta, né? Mas, vamos ver o outro. Informar pai e mãe, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica, no artigo 13, né? Então, não é isso, porque o outro não traz essas questões aqui. Promover um ambiente escolar seguro, adotando estratégias efetivas de enfrentamento ao uso ou a dependência de drogas ilícitas, notificar o conselho tutelar a relação dos alunos, né? Não, eles têm que notificar o gestor, para o gestor fazer a notificação, e promover medidas de conscientização, de prevenção, de combate a todos os tipos de violência, especialmente intimidação sistemática no âmbito das escolas, é realmente letra A, por conta que aqui citou o artigo, ó, conforme artigo 13, tá? Portanto, 47, letra A. A banca foi bem específica. Então, os docentes incumber-se-ão de outros, tá? 48. Em uma determinada escola de ensino fundamental, após a realização de uma avaliação, um adolescente procurou sua professora para expressar certo descontentamento. Ele não concordou com os critérios avaliativos utilizados. Indignada, ela encaminhou o aluno para a direção da escola, a fim de que ele fosse advertido, algo de fato que acabou ocorrendo. Conforme a Lei 8.069, artigo 53, é correto afirmar que, né, eu tenho feito bastante simulados e propondo questões bem parecidas com essa, né, que são histórias, já um estilo VUNESP. A escola errou, pois embora o aluno tenha cometido um erro ao questionar a professora, não havia necessidade de aplicar uma advertência. O aluno cometeu um erro ao discordar da forma quando havia sido avaliado, pois ele não tem formação acadêmica que lhe permita compreender e julgar critérios de avaliação. A professora equivocou-se, pois é direito do aluno contestar os critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. O aluno enganou-se ao questionar a professora, pois o correto seria contar para os pais o que havia acontecido e deixar que esse tomasse alguma providência. E a professora agiu corretamente, pois ele tem sua autonomia docente assegurada e a autoridade competente em sala de aula para realizar de modo inconteste toda a sua avaliação. Bom, aqui é artigo 53, né? Literal aqui é a professora equivocou-se, porque o aluno tem direito de questionar os critérios avaliativos, podendo recorrer, inclusive, às instâncias escolares superiores, portanto, letra C, né? Ah, professor, mas a escola não errou também, né? Pois o aluno cometeu um erro? Não, o aluno não cometeu um erro, tá no direito dele, está aqui, ó, letra C, tá? Certo? Bom, então vamos para a próxima, número 49, conforme a Lei 6.316/2013, profissionais estáveis do quadro magistério e servidores da educação de ensino público municipal que tenham sofrido limitação em sua capacidade física e ou mental comprovada por perícia médica serão readaptados, passando a exercer atribuições compatíveis com a sua limitação após procedimento administrativo pelos órgãos competentes da administração municipal. Conforme o artigo 50 dessa lei, com relação ao servidor adaptado, é correto afirmar que ficará impedido de gozar do recesso escolar, tendo, porém, direito a férias, como os demais atuantes em unidades escolares, perderá a titularidade de sua classe ou do seu posto de trabalho quando decorrido 2 anos da condição de readaptado, ficará impedido de fazer parte de comissões e representações em órgãos colegiados da unidade escolar, perderá o direito à evolução funcional relacionada ao tempo de exercício
previsto na legislação? Terá jornada de trabalho diferente da jornada que tinha no momento de sua readaptação, alterada conforme decisão da direção? Bom, aqui, né, a citar o artigo 50 e a letra da lei diz o seguinte, que ele perde a titularidade, né, do seu posto de trabalho quando decorridos 2 anos da condição de readaptado, né? Não tem nada de impedir recesso escolar, fazer parte de comissões, não, né? Então, letra B de bola, porque conforme o artigo 50. E a resolução 4 de 2010 define as diretrizes curriculares gerais para a educação básica. Segundo o artigo 9 dessa resolução, a escola de qualidade social adota como centralidade, né? Isso aí eu canso de falar, isso aqui, né? O que é o centro da escola? É a avaliação e ensino? É o ensino e aprendizagem? É a aprendizagem e avaliação? É o estudante e aprendizagem? É o professor e metodologia de ensino? Claro, é o estudante e aprendizagem, né, gente? O centro, aquilo que faz a escola existir é o estudante. Para que ele está lá? Para aprender, né? Processo de aprendizagem. Portanto, questão tranquila, né? Olha, a parte específica não foi tão fácil, né? Não foi tão fácil. Então, se você não acertou muito, não se desespere, porque realmente não foi uma prova, aquelas provas mamão com açúcar, como a gente diz, né? Uma prova exigente, a pessoa tem que ter estudado mesmo. Então, vamos ver. Aí depende muito como você foi nas outras, matemática, português, acho que isso vai fazer bastante diferença aí no resultado, tá bom? Grande abraço e até a próxima.